Estudar, aprender, memorizar, decorar e acumular. São palavras que, assim que você tem o primeiro contato com elas, na maioria das vezes elas trazem consigo um peso. E nós vamos substituir, dar um novo sentido para estas palavras, para que você não carregue esse peso da complicação, da complexidade das coisas. Mas que sim, você perceba que o inglês pode sim ser algo simples, pode sim ser algo mais claro, pode sim ser algo mais descomplicado e tudo começa na mudança de mentalidade. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um sentido novo para estas palavras. Toda vez que você se deparar, por exemplo, com a palavra estudar, você vai lembrar dessa daqui, ó. Se envolver. Como assim se envolver? Estudar em inglês é sobre se envolver. Nós falamos sobre isso aqui na primeira aula. Inclusive, o termo aprender, quando falamos aprender inglês, não é simplesmente aprender inglês como se você estivesse aprendendo história, matemática, ou aprendendo geografia, ou aprendendo qualquer outra matéria da escola. Não é a mesma coisa. Nós falamos aqui que o aprendizado de um idioma, de qualquer idioma, não só o inglês, ele se resume mais a você praticar. Portanto, quando você estuda, na verdade, você está se envolvendo. Então, ao invés de usar a terminologia estudar, eu preciso estudar inglês. Não, troca por se envolver. Você vai ver que vai dar um peso muito menor na sua mente. Então, se envolver com o inglês é a melhor forma de estudo. Da mesma forma que praticar o inglês é a melhor forma de você aprender. Então você não está omitindo, você não está subtraindo essas palavras da sua jornada. Você está dando um sentido novo para elas. Portanto, se envolver é estudar. Praticar é aprender. E aí, memorizar. Como é que você pode trocar a palavra memorizar? Geralmente memorizar traz um peso, né? Você já pensa assim, regras que você tem que memorizar, verbos que você tem que memorizar, phrasal verbs que você precisa memorizar. E eu falo pra você, inglês não é sobre memorizar coisas. Em inglês se trata mais de você se acostumar. Portanto, se você, na sua rotina de estudos, trocar o termo memorizar por se acostumar, você vai perceber que você não vai mais ter que carregar aquele peso do eu preciso memorizar isso que o professor falou, eu preciso memorizar isso que eu vi na aula, eu preciso memorizar isso que o professor ensinou na aula com filmes. Não, tira esse peso das suas costas, você não tem que memorizar, você precisa só se acostumar. Tem coisas que talvez você pense assim, nossa, eu esqueci facilmente o que eu já aprendi. Nossa, eu estudei isso mês passado, mas eu já esqueci. Aí talvez você pense assim, eu tenho problemas de memória. Não, não é isso, não é problemas de memorização. Você só esquece porque você ainda não está, palavra-chave, acostumado. Então, quando você se acostuma com aquilo, você acaba gravando, você acaba memorizando. Aquilo fica comum dentro de você. Inclusive, nós temos aqui o decorar, que é sinônimo de memorizar. E eu coloquei aqui propositalmente, por quê? Porque quando você se deparar com memorizar ou com decorar, que são praticamente as mesmas palavras, você vai lembrar de se acostumar. E qual que é o termo que nós usamos para ressignificar a ação, o verbo decorar? Você vai usar a seguinte ação, se familiarizar. Você percebe que o inglês não é sobre você decorar, sobre você ter que memorizar, mas sim sobre você se acostumar com aquilo, se familiarizar com aquilo. Quando você se familiariza com verbos, com palavras, com determinados vocabulários, com estruturas que às vezes parecem complexas, com preposições, com phrasal verbs, com coisas que às vezes aparenta ser quase impossível de memorizar, decorar. Olha, no final das contas, presta atenção no que eu tô falando aqui. Escreve isso no seu caderno, pelo amor de Deus. Você só vai guardar, de fato, aquilo que você está acostumado a falar. Se você não está acostumado a ouvir aquilo,
não espere compreender de maneira natural e espontânea. Se você não está familiarizado a falar inglês, não espere que quando você chegar na frente de um nativo, flua naturalmente, espontaneamente. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque precisa haver um período para você se acostumar com aquilo, para você se familiarizar com aquilo. Eu mostrei para vocês que para criar qualquer pergunta no inglês, nós usamos auxiliares. Do, does, did, will. Gente, isso é um conteúdo de muito valor. Só que você não aprende tudo isso, você não domina a coisa toda só assistindo essa aula de 1 hora. Você não aprende, isso não resume o processo inteiro da coisa. Não, agora que você conheceu, qual que é o próximo passo? Se familiarizar e se acostumar. Você vai tirar essas palavras aqui, ó, memorizar e decorar do seu cotidiano, do seu dia a dia, e você vai trocá-las por acostumar e familiarizar. Portanto, quando você está aprendendo algo novo, pense sempre da seguinte forma: não é que eu tenho dificuldade nisso, eu só não estou familiarizado com isso. Não é que eu tenho memória fraca, não, eu só não estou acostumado suficientemente com isso. Você percebe que isso vai quebrar paradigmas na sua cabeça, isso vai tirar pesos que às vezes você carrega que você não precisa carregar. E é isso que eu falo, é isso que eu tenho falado a semana inteira. Última palavra aqui que eu quero que você ressignifique. Eu gosto muito desse termo, ressignificar. Última palavra que eu quero que você ressignifique nos seus estudos é o seguinte: acumular conteúdo não é o caminho. Não é sobre consumir, não é sobre acumular, mas sim sobre se aprofundar. Eu falo que a melhor forma de você avançar, de você ir para frente, é você indo para baixo. Ou seja, não é sobre ir para frente, é sobre me aprofundar, é sobre me enraizar, é sobre criar bases sólidas dentro daquilo que eu estou aprendendo, dentro daquilo que eu estou me envolvendo, praticando, me acostumando, me familiarizando, me aprofundando. Você consegue perceber que esses 5 termos que nós colocamos aqui, se envolver, praticar, acostumar, familiarizar e aprofundar, são termos muito mais leves do que estudar, aprender, memorizar, decorar e acumular? Eu não quero chegar para você e falar: olha, você precisa estudar, olha, você precisa aprender, olha, você precisa memorizar, olha, você precisa decorar, olha, você precisa acumular. Isso traz um certo peso e tá assim, ó, de gente jogando peso nas pessoas. Você precisa decorar, você tem que memorizar. Eu me lembro na escola que eu estudava que a professora uma vez chegou com uma lista de verbos regulares, lista de verbos irregulares. E aquilo, eu carreguei aquilo como um peso nas costas. Coloquei aquilo e carreguei aquilo por anos. Anos com aquele pensamento na minha cabeça: eu tenho que memorizar, eu tenho que guardar, eu tenho que gravar. E eu escrevia na mão, escrevia no braço nos dias de prova. E, gente, é um peso você achar que você tem que gravar, memorizar, decorar, como se fosse decorar listas aleatórias. Olha, o propósito não é esse. Não é assim que você vai dominar o idioma. Tudo é uma questão de você praticar, estar envolvido, se acostumar, se familiarizar e, no fim, se aprofundar. E hoje nós vamos concluir esse assunto simplificando e explorando o famoso verbo to be. Também nos 3 tempos. Caso você não saiba, verbo to be também tem no presente, passado e futuro. Nessa aula de hoje você vai aprender o verbo to be que nunca te ensinaram. O verbo to be que de repente você nunca aprendeu na sua vida. Olha, isso aqui é interessantíssimo, sabe por quê? Porque verbo to be é uma coisa que as pessoas passam mais tempo complicando, tornando complexo, do que descomplicando, simplificando para quem está estudando. Então, algo que muitas pessoas às vezes passam anos, sem brincadeira, anos, vendo o verbo to be, passando pelo assunto do verbo to be, e ainda assim sai da escola sem entender de fato o que é verbo to be. Então, hoje nós vamos falar aqui o que de fato é, como utilizar, como aplicar e entender o verbo to be, a sua complexidade, que dizem, né? Enfim, presente, passado e futuro. Frases afirmativas, frases negativas e perguntas. Então eu gostaria que você, enquanto me assiste,
escrevesse tudo no caderno, que você não ficasse aqui apenas me assistindo. Por favor, participe dessa aula comigo, porque nós vamos aqui literalmente descomplicar o máximo possível do verbo to be. Nós descomplicamos quando nós nos aprofundamos. Então, vamos lá. Se por acaso alguém chegar para você e perguntar assim, o que é verbo to be? O que você responderia? Qual seria a sua resposta? O que você diria para essa pessoa? Ah, eu fiz mestrado no verbo to be. Ah, eu passei a vida inteira estudando o verbo to be na escola. Bom, verbo to be se resume a uma coisa apenas. Estamos falando de um verbo, por isso que chamamos de verbo to be. E o que é o to be? To be é o verbo ser ou estar. É isso mesmo, uma palavra com duas traduções, ser e estar. É interessante porque no português temos duas traduções, ser e estar. Quando eu falo I am, pode significar eu sou, mas pode significar eu estou. É engraçado, né? Porque no inglês, os americanos, os britânicos e todas as pessoas que falam inglês ao redor do mundo, quando eles usam o I am, é tecnicamente impossível identificar se é eu sou ou eu estou. Você só consegue identificar através do contexto, através da frase toda. E vamos lá. Para nós começarmos, nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero simplificar para você, nessa imagem, nessa página aqui que nós estamos, eu quero representar para você o verbo to be no presente, no passado e no futuro. De um modo bem simples, bem claro, nós precisamos entender que nós vamos aqui conjugar. Conjugar é fazer o quê? Eu, você, ele, ela e pegar o verbo ser ou estar e conjugar para essas pessoas. Então, eu sou, você é, ele é. Nós vamos fazer isso, conjugar o verbo to be. Para nós começarmos, precisamos entender que o verbo to be no presente é formado por três palavras. Am, is, are. Então, I am é o que nós conhecemos como eu sou ou eu estou. Então, escreve aí no seu caderno. I am, eu sou, eu estou. Quando nós falamos he is, significa ele é ou ele está. She is, vamos lá? Ela é ou ela está. It is, significa isso é, isso está. Pode ser ele ou ela também, lembrando, se referindo a tudo aquilo que não é pessoa, ok? Pode ser objetos e animais. You are, we are. Então, só para nós entendermos aqui, conjugamos dessa forma. You are, você é, você está. Pode ser vocês são, vocês estão. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são, eles estão. Elas são, elas estão. Então, analisando isso que nós escrevemos até aqui, nós percebemos que o verbo to be no presente é formado por três palavras diferentes. Am, is, are. Então, nós percebemos que he, she, it, usamos is. You, we, they, usamos are. E só o am que usamos com I, ok? E aí vamos para o passado. Gente, presta atenção, lembre-se, nós estamos conjugando o verbo to be. Então, já que é o ser ou estar, no passado, quando eu falo I was, eu estou me referindo ao quê? Eu era ou eu estava. Quando você faz esse tipo de conjugação, fica muito mais fácil de você compreender. Então, eu lembro que I am, eu sou, eu estou. Então, I was, eu era ou eu estava. Erro mais comum, pronunciar essa palavra was. A pronúncia não é was, nunca foi was. A pronúncia é was, was, ok? Portanto, I was, eu era ou eu estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, isso era, isso estava. You passa a ser agora were. Então repete comigo aí. Were,
were. E aí, you were passa a ser você era, você estava, vocês eram ou vocês estavam. E aí depois temos we, nós. Passa a ser nós éramos ou nós estávamos, we were. E depois they were, eles eram, eles estavam, elas eram ou elas estavam. Você percebe o tanto de traduções que a gente tem na língua portuguesa? Não é que o verbo to be é complicado dentro do inglês. É a nossa língua, é a gente que já está acostumado numa coisa complexa, que, poxa, tudo aqui tem tradução dobrada, já começa por aí. Então, você percebe que seria muito mais complexo você ensinar o verbo ser e estar para um nativo americano? Seria completamente mais complexo do que a gente reduzir o nosso número de palavras. Por isso que muita gente tem dificuldade com o verbo to be, porque na verdade nós estamos simplificando, tirando o lado complexo das conjugações de verbo to be. Só que eu gosto de falar que o futuro é sempre o lado mais fácil. Nós até falamos sobre isso aqui, né? Na aula anterior nós falamos sobre presente, passado e futuro, e quando nós chegamos no futuro eu mostrei para vocês que para fazer qualquer frase no futuro, basta colocar will na frente. E eu falei literalmente qualquer frase no futuro. Significa que o will, ele serve para auxiliar qualquer verbo no inglês. Inclusive o verbo to be. E por que a gente tem que tirar um dia inteiro para falar do verbo to be? Porque, gente, o verbo to be não se encaixa naquelas regras de question structure que nós passamos aqui na aula de ontem. Tudo aquilo que nós mostramos, do, does, did, aquilo não se encaixa com o verbo to be. Considere da seguinte forma, o verbo to be tem as suas próprias regras. O verbo to be tem a sua própria forma de fazer afirmação, a própria forma de fazer frase negativa, o próprio jeito de fazer perguntas, e você vai ver que não tem a ver com inserir auxiliares, igual nós falamos na aula de ontem, mas quando nós fazemos afirmações no verbo to be, no futuro, você vai perceber que nós usamos will. E usamos o will para auxiliar qual verbo? O verbo be, que é o verbo to be, gente. O verbo ser ou estar. Murilo, por que aqui eu não uso to be? Por que eu não falo will to be? Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Quando você vê em inglês qualquer verbo com to na frente, tipo to like, to speak, to see, to be, significa que aquele verbo está na forma infinitiva. E o que significa forma infinitiva? Significa forma neutra. É o ponto morto. É quando o carro não está engatado em tempo nenhum. Está no infinitivo, está no neutro. Por isso que nós falamos to be. Por isso que nós falamos assim, vamos estudar o verbo to be e não o verbo be, né? Falamos do verbo to be. Então, gente, presta atenção. Quando nós falamos I will be, estamos conjugando o verbo ser ou estar para o futuro. Então, I will be, eu serei ou eu estarei. Olha, aqui você já consegue ter uma noção ampla. Você já consegue ampliar sua visão e perceber que quando você fala I am, eu sou, eu estou. I was, eu era, eu estava. I will be, eu serei ou eu estarei. E sabe por quê que o verbo to be é tão mais fácil no futuro? Porque no futuro, tudo vai ser will be. Literalmente, com todas as pessoas, você vai sempre conjugar will be. Ou seja, se você analisar aqui de trás para frente, você vai perceber que no futuro usamos só um tipo de termo, will be. No passado usamos dois, was e were. E no presente usamos três, am, is, are. Lembre-se, gente, o passado do are sempre será were. O passado de am, is, sempre será was. E o futuro de tudo isso, will be. Portanto, I will be, eu serei, eu estarei. He will be, ele será, ele estará. She will be, ela será, ela estará. It will be, isso será, isso estará. You will be, você será, você estará, vocês serão ou vocês estarão. We will be, assim mesmo, we will be.
significa nós seremos ou nós estaremos. E por último, they will be, eles serão, eles estarão. Elas serão, elas estarão. Gente, presta atenção nisso tudo que nós fizemos aqui. Isso aqui que você está vendo é em uma imagem só o verbo to be no presente, no passado e no futuro. Pegamos o verbo ser ou estar, o verbo to be, e conjugamos para todas as pessoas em todos os tempos. Quando eu falo sobre simplificar, sobre descomplicar, é esse tipo de coisa. Portanto, eu gostaria que você tirasse um print disso aqui, ou desenhasse isso aqui no seu caderno, fizesse uma tabela. Se você quiser também, eu estou disponibilizando essa imagem aqui, ó. Eu até desenhei esse formato aqui dentro de um quadro, dentro do meu quadro aqui, para que você possa também baixar essa imagem ou tirar print e guardar no seu celular. Mas a partir de hoje você vai criar essa ideia, você vai ressignificar essa ideia de que verbo to be é uma coisa complexa. Não, não é complexo. Você só não está acostumado, não se aprofundou ainda e não está familiarizado com isso. Então, isso aqui é verbo to be. Não é nada mais além disso. Agora nós temos falado aqui o seguinte, nós falamos sobre os 3 tempos, presente, passado e futuro. Ok, entendi o que é verbo to be no presente, verbo to be no passado e verbo to be no futuro. Só que nós temos 3 tipos de sentenças para fazer no inglês, em qualquer estrutura. Em tudo que você for estudar no inglês, você sempre vai perceber que você tem que aprender a frase afirmativa, a frase negativa e a frase interrogativa. São sempre 3 modos, 3 estruturas, 3 tipos de frases que nós podemos fazer. Se você parar para analisar, nós sempre fazemos frases afirmativas, frases negativas ou perguntas. A nossa comunicação é baseada nisso, em perguntas e frases afirmativas ou frases negativas. Nós vamos aqui explorar um pouco disso. Eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui hoje desta aula sobre verbo to be, eu quero que você saia daqui hoje entendendo como fazer afirmação, frase negativa e frase interrogativa, esses 3 modos, esses 3 tipos de frases. Eu quero que você entenda esses 3 tipos no presente, no passado e no futuro. E é exatamente isso que nós vamos explorar agora, e eu quero te mostrar o que é se aprofundar, o que é praticar possibilidades, o que é explorar possibilidades, expandir possibilidades. Nós vamos aqui inserir coisas novas. Então, vem comigo nessa. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo isso aqui é o modo afirmativo. Quando nós vamos para o modo negativo, nós inserimos o termo not. E olha só que interessante. Se você analisar, tem aqui um padrão, né? Nós inserimos o not sempre depois do verbo to be. Somente no futuro que colocamos o not no meio do will be. Vamos entender aqui linha por linha. I am not, eu não sou ou eu não estou. I was not, eu não era ou eu não estava. I will not be, eu não serei ou eu não estarei. He is not, ele não é ou ele não está. He was not, ele não era ou ele não estava. He will not be, ele não será ou ele não estará. She is not, ela não é, ela não está. She was not, ela não era, ela não estava. She will not be, ela não será, ela não estará. Escreva tudo isso no seu caderno, ok? Não fique apenas me assistindo. Conjugue. It is not. Isso não é ou isso não está. It was not, isso não era ou isso não estava. It will not be, isso não será ou isso não estará. E nas frases aqui, as 3 últimas, you are not significa você não é ou você não está. Mas também pode ser vocês não são ou vocês não estão. You are not. Depois temos o passado. You were not. Você não era ou você não estava. Pode ser vocês não eram ou vocês não estavam. Depois temos o futuro. You will not be.
significa você não estará ou você não será. Vocês não estarão ou vocês não serão. E aí temos we. We are not. Nós não somos ou nós não estamos. We were not. Nós não éramos ou nós não estávamos. We will not be. Nós não seremos ou nós não estaremos. E por último, a última linha. They are not. Eles não são, eles não estão. Elas não são, elas não estão. No passado, they were not. Elas não eram, elas não estavam. Eles não eram, eles não estavam. E no futuro, they will not be. Eles não serão, eles não estarão. Elas não serão, elas não estarão. O que a gente fez aqui? É até cansativo isso aqui, viu? Mas é importante você sempre ler e sempre criar frases. Isso aqui é a conjugação do verbo to be. Toda essa tabela que nós mostramos aqui, o verbo to be no presente, passado e futuro, só que agora na forma negativa. Aqui você já percebe que tem um padrão. Qual que é o padrão? No presente, basta inserir o not depois da afirmação. Então, I am, eu sou, eu estou. Mas, se eu falo I am not, eu não sou ou eu não estou. No passado, a mesma coisa. Basta inserir not no final da frase. Somente no futuro que você vai inserir not no meio do will be. Então, você não fala I will be not. Não, você fala I will not be. Eu não serei ou eu não estarei. E agora, outra coisa que eu quero que você entenda sobre as frases negativas são as suas contrações. Contrações são abreviações, são modos enxutos de você utilizar essas palavras. Então, vamos entender uma coisa aqui, ó. Eu posso falar I am not, mas eu também posso abreviar para I am not. I am not. Então, ó, I'm not, he isn't. Toda vez que tem is not, você pode juntar para isn't. She isn't, it isn't, you aren't. O que mostra que toda vez que tem are not, você pode abreviar para aren't. We aren't, they aren't. No passado, I wasn't, que é a junção de was com not. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, you weren't, we weren't, they weren't. E aí depois temos I won't be. É muito mais fácil do que falar I will not be. Eu acho muito mais fácil você falar I won't be. Então, I won't be, he won't be, she won't be, it won't be, you won't be, we won't be e they won't be. Então, agora que você entendeu a forma afirmativa, a forma negativa contraída, o que eu quero te apresentar? A terceira forma, que é a forma interrogativa. E para falarmos do modo interrogativo, eu quero dividir por tempos, né? Vamos falar primeiramente do presente. Você vai perceber que para fazer perguntas no verbo to be é literalmente perguntas com o verbo ser ou estar, tá bom? Quando eu falar assim, pergunta no verbo to be, afirmação no verbo to be, lembra que a terminologia to be é só para te lembrar do ser ou estar. Portanto, forma interrogativa, pergunta, certo? Então eu vou te ensinar agora a fazer perguntas no presente com o verbo ser ou estar. Simplificar o máximo possível, né? Para começar, nós precisamos entender que aqui não existe auxiliares. Não tem do, does, did, não. Aqui entra a regra da inversão. Você só precisa inverter o verbo e colocar ele antes do sujeito, antes do pronome. Não tem segredo algum. Se eu falo I am, eu sou ou eu estou. Mas se eu quero perguntar, eu não falo I am com tom de pergunta. I am? Eu sou? Não. O que eu faço? Inverto e coloco o verbo. Gente, quando eu falo verbo, foca aqui em mim, tá? Verbo são essas palavras aqui, tá? Am, is, are, was, were e will be. Verbo é isso, tá, gente? Então, am, is, are são verbos. Defina na sua cabeça. Verbo é ação.
Os outros são pronomes, as pessoas são pronomes. Então, am I, eu sou ou eu estou? Am I? Portanto, is he, ele é, ele está. Is she, ela é, ela está. Is it, isso é, isso está. Are you, você é, você está. Vocês são, vocês estão. Por isso que nós perguntamos how are you? Por essa razão que o are vem primeiro, porque em qualquer estrutura de pergunta, o verbo to be vai ter que vir antes do pronome, do sujeito. Portanto, are we? Nós somos, nós estamos. Are they? Eles são, eles estão. Elas são, elas estão. É isso aí. Nós entendemos então que para fazer perguntas no verbo to be, basta usarmos a regra da inversão. Quando você inverte, tudo fica mais fácil. Você percebe que isso funciona no presente e também isso funciona no past, passado. Mesma coisa, sem segredo. Portanto, was I? Eu era? Eu estava? Was he? Ele era? Ele estava? Was she? Ela era? Ela estava? Was it? Isso era? Isso estava? Were you? Você era? Você estava? Vocês eram ou vocês estavam? Were we? Nós éramos ou nós estávamos? Were they? Eles eram ou eles estavam? Ou elas eram ou elas estavam? É isso, regra da inversão. Pegamos o was e were e jogamos para frente. Vamos então para o future, futuro. Fazer perguntas no futuro do verbo to be é um pouquinho diferente, porque vai entrar naquela question structure. Você se lembra que para fazer qualquer pergunta no inglês, a sua pergunta ela vai começar lá na question word, pode ser what, where, when, nós demos exemplos, ou ela começa lá, ou ela começa no auxiliar, do, does, did e will. E olha só que interessante. E essa é a palavrinha que permaneceu. O auxiliar will. Então, will I be é o modo de você perguntar eu serei, eu estarei. Você percebe que agora o que nós fizemos foi colocar a pessoa I no meio do will be? É isso, gente. É assim que nós fazemos pergunta com verbo to be no futuro. Eu quero aqui nesse momento fazer uma pergunta para você. Quantas vezes na sua vida, eu quero que você comente aqui no chat ao vivo, quantas vezes na sua vida você já fez perguntas, respostas afirmativas, respostas negativas no futuro do verbo to be? Eu quero saber se isso aqui que eu estou te mostrando agora mesmo, futuro do verbo to be, eu quero saber se você sabia da existência disso. Eu quero saber se alguma vez alguém já te ensinou isso aqui na sala de aula. Eu tô falando da minha experiência, tá? Eu passei a minha vida inteira estudando em escola pública. Nunca na face da terra me ensinaram isso aqui. Eu passei a vida inteira vendo aquela primeira coluna. I am, you are, he is. Aquela primeira coluna. Nem o passado do verbo to be eu aprendi na escola. Então, percebe que, às vezes, as coisas não são tão complexas ou tão complicadas quanto aparentam ser. Você percebe que aqui, a única coisa que nós fazemos é colocar a pessoa no meio do will be, e assim nós fazemos perguntas no futuro do verbo to be. É muito mais simples, muito mais fácil, muito mais descomplicado do que parece ser. Portanto, will he be significa ele será, ele estará. Will she be, ela será, ela estará. Will it be, isso será, isso estará. Will you be? Você será, você estará, vocês serão ou vocês estarão? Will we be? Nós seremos ou nós estaremos? E por último, will they be? Eles serão, eles estarão ou elas serão, elas estarão? É isso aí. Então agora você entendeu até aqui como que se faz perguntas no verbo to be no futuro, no passado e no presente. E, gente, vamos lá. Seguindo adiante, eu quero apresentar para você a estrutura principal na qual utilizamos verbo to be. Não tem como falar de verbo to be sem falar sobre estruturas no continuous. E vamos lá. O que define uma frase no contínuo?
Para você entender, eu vou explicar aqui primeiramente no português. O que é contínuo? Contínuo é o seguinte: o que eu estou fazendo agora? Eu estou ensinando. Contínuo fala sobre coisas que estão acontecendo, algo que eu estou fazendo. Geralmente as frases no contínuo a gente chama de gerúndio, coisas que eu estou fazendo, coisas que eu estou realizando. Geralmente você vai perceber que no português, os verbos terminam com ando, endo, indo, ondo. Por exemplo, eu estou andando, eu estou fazendo, eu estou cumprindo, eu estou compondo. Ando, endo, indo, ondo. Coisas que você está realizando. Importantíssimo você entender o seguinte: contínuo não existe só no presente. Eu posso muito bem falar sobre algo que eu estava fazendo. Só que você percebe, para falar de uma coisa que eu estou fazendo ou estava fazendo, eu dependo de ter que usar o termo estou e o estava. Aqui você percebe que para fazer frases no contínuo, você depende do verbo ser ou estar. Não tem como você falar eu estou trabalhando sem passar pelo verbo estou. Senão vai ficar tipo eu trabalhando, eu ensinando, eu lendo, eu assistindo. Não funciona. Você precisa passar pelo que nós chamamos no inglês de verbo to be. Isso aqui é uma equação. Escreve aí no seu caderno. Quando você quiser fazer alguma frase no presente contínuo, passado contínuo ou futuro contínuo. Como assim existe futuro contínuo? Existe. Por exemplo, eu estarei trabalhando amanhã. É futuro contínuo. É algo que eu estarei fazendo. Mas ainda assim, não omite o fato de que eu precise usar o ser ou estar no futuro. Eu estarei. Portanto, contínuo, seja presente, passado ou futuro, você vai precisar usar o verbo to be. Eu tô te mostrando no português para você entender que essa estrutura funciona muito parecido com a estrutura no inglês. Então, você precisa do verbo ser ou estar e você precisa de um verbo que termine com ing. No português seria o ando, endo, indo, ondo. No inglês é o in. E ó, verbos que terminam com ing, grava isso aqui, você não pronuncia a letra G, tá? Qualquer palavra no inglês que termina com ing, padroniza isso nos seus estudos, tá? Padroniza. Qualquer palavra no inglês que você vê terminando com ing, você não pronuncia a letra G, tá bom? Então, essa é a fórmula. Frase com o verbo to be mais o verbo com ing igual a contínuo. Seja presente, seja passado, seja futuro. E nós vamos aqui trabalhar também com conjugações para você entender isso aqui da melhor forma possível através das possibilidades. Então vamos lá. Forma afirmativa nos 3 tempos. A primeira coisa que você precisa compreender sobre o presente contínuo, nós vamos falar primeiramente sobre o presente, trata-se de coisas que você está fazendo nesse exato momento. Tem que fazer jus ao nome, né? Um presente que está em andamento. Por isso que é um presente contínuo. Portanto, quando eu falo I am reading, eu estou dizendo eu estou lendo. Então, percebe? Eu peguei o read e juntei com ing. E ficou reading, reading, lendo. Studying, estudando. Dancing, dançando. Working, trabalhando, been, sendo. Olha só que interessante, até o verbo to be se encaixa dentro do contínuo. Portanto, quando você fala you are being, significa você está sendo. Olha só que interessante. E aí temos doing, que significa fazendo, e watching, que significa assistindo. Entenda uma coisa, para esses verbos aqui, ó, serem considerados verbos no contínuo, não é só o ing que define isso, tá? Não é só o ing que define isso. O que faz eles virarem contínuo é a fórmula. Tem que ter uma frase com o verbo to be antes e depois esse verbo com ing.
Então, I am reading, eu estou lendo. He is studying, ele está estudando. She is dancing, ela está dançando. It is working, pode significar isso está funcionando. Talvez você não saiba, mas work não é apenas trabalhar. Também significa o verbo funcionar. You are being, você está sendo. We are doing, nós estamos fazendo. They are watching, eles estão assistindo. Bom, então isso aqui que nós estamos vendo é o present continuous. Além do present continuous, nós também temos o past continuous. Então, I was reading, eu estava lendo. He was studying, ele estava estudando. She was dancing, ela estava dançando. It was working, isso estava funcionando. You were being, você estava sendo. We were doing, nós estávamos fazendo. They were watching, eles estavam assistindo. Agora você percebe, não é coisas que estão acontecendo, agora são coisas que estavam acontecendo. E vamos para o futuro contínuo. I will be reading, eu estarei lendo. He will be studying, ele estará estudando. She will be dancing, ela estará dançando. It will be working, isso estará funcionando. You will be being, é estranho falar you will be being, né? Mas significaria algo como você estará sendo. We will be doing, nós estaremos fazendo. They will be watching, eles estarão assistindo. Temos então futuro contínuo, passado contínuo e presente contínuo. Vamos agora avançar para o outro formato de frase, que é a forma negativa. Também nos 3 tempos. Vamos lá. I'm not reading, eu não estou lendo. He isn't studying, ele não está estudando. She isn't dancing, ela não está dançando. It isn't working, isso não está funcionando. You aren't being, você não está sendo. We aren't doing, nós não estamos fazendo. They aren't watching, eles não estão assistindo. Vamos para o passado. Forma negativa. I wasn't reading, eu não estava lendo. He wasn't studying, ele não estava estudando. She wasn't dancing, ela não estava dançando. It wasn't working, isso não estava funcionando. You weren't being, você não estava sendo. We weren't doing, nós não estávamos fazendo. They weren't watching, eles não estavam assistindo. E para concluirmos, futuro na forma negativa. I won't be reading, eu não estarei lendo. He won't be studying, ele não estará estudando. She won't be dancing, ela não estará dançando. It won't be working, isso não estará funcionando. You won't be being, você não estará sendo. We won't be doing, nós não estaremos fazendo. They won't be watching, eles não estarão assistindo. Vamos então agora para a terceira forma de frase. Falamos da afirmativa e da negativa nos 3 tempos, presente, passado e futuro. Agora falta modo interrogativo, fazer perguntas. Nos 3 tempos, nós havíamos aprendido que basta inverter. Aqui é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que agora estamos inserindo verbos com ing. Portanto, am I reading? Eu estou lendo. Is he studying? Ele está estudando. Is she dancing? Ela está dançando. Is it working? Isso está funcionando. Are you being? Você está sendo. Are we doing? Nós estamos fazendo. Are they watching? Eles estão assistindo. Modo do passado. Was I reading? Eu estava lendo. Was he studying? Ele estava estudando. Was she dancing? Ela estava dançando. Was it working? Isso estava funcionando. Were you being? Você estava sendo. Were we doing? Nós estávamos fazendo. Were they watching? Eles estavam assistindo. E vamos então para o futuro. Nós vimos que para criar perguntas com will be, com o verbo to be no futuro, bastava colocar a pessoa no meio do will be, né? E assim continua essa regra. Will I be reading? Eu estarei lendo.
Will he be studying? Ele estará estudando? Will she be dancing? Ela estará dançando? Will it be working? Isso estará funcionando? Will you be being? Você estará sendo? Will we be doing? Nós estaremos fazendo? Will they be watching? Eles estarão assistindo? E é isso aí. Frase afirmativa, frase negativa e frase interrogativa no presente, no passado e no futuro. Seguindo adiante, eu quero que você faça o seguinte. Desenvolva frases com o que você aprendeu até aqui. E eu quero te mostrar aqui 3 exemplos de perguntas com suas respectivas respostas. 3 perguntas. Uma no presente, outra no passado e outra no futuro, envolvendo o verbo to be, ser ou estar. Se eu chego para você e pergunto assim, Are you reading now? Você tem 2 respostas, sim ou não. A pergunta significa, você está lendo agora? Yes, I am reading now. Você percebe que só com aquilo que a gente viu aqui acima, você já consegue responder essa pergunta. Yes, I am reading now. Mas e se eu quisesse falar que não, eu não estou lendo agora? Seria como? No, I am not reading now. Ali em cima você aprendeu que I am, forma afirmativa, e I am not, forma negativa. Assim você já consegue fazer a pergunta no presente, resposta afirmativa e resposta negativa. Isso aqui no presente contínuo, gerúndio. Vamos agora para o passado contínuo. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta aqui. Were they studying today? Eles estavam estudando hoje? Resposta: yes or no. As 2 respostas possíveis, né? Eles estavam estudando hoje? Vamos lá. Yes, they were studying today. Quer dizer, sim, eles estavam. They were studying today. Resposta negativa, no, they weren't studying today. Você aprendeu que quando você quer afirmar, they were. Mas quando você quer negar, they weren't. E depois um verbo com ing. Passado contínuo. Você aprendeu como criar pergunta no passado contínuo e como criar uma resposta afirmativa no passado contínuo e como criar uma frase negativa no passado contínuo. E vamos então prosseguir para o modo futuro. A pergunta é, will you be working tomorrow? Eu quero saber se você estará trabalhando amanhã. Resposta, sim. Então, primeira resposta, yes. I will be working tomorrow. Quando você sabe como fazer uma afirmação com will be, fica muito mais simples. I will be working tomorrow. Gente, vocês percebem que isso aqui que eu estou fazendo aqui, pergunta-resposta no passado, presente e futuro, não é nada diferente das conjugações que nós vimos ali em cima. A única coisa nova que tem aqui é o termo yes e o termo no. De resto, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Resposta afirmativa, yes, I will be working tomorrow. Se fosse resposta negativa, no, I won't be working tomorrow. Isso aqui para você é algo complexo? É algo difícil de entender? É algo que realmente necessita de anos para você realmente mergulhar em tudo o que o verbo to be representa? Eu gostaria que você fosse sincero aqui enquanto você comenta. Porque eu quero falar aqui com você agora, nesse exato momento, sobre o grande fato. Para nós concluirmos tudo isso que nós temos falado aqui. Quando você domina presente, passado, futuro, frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas, fica muito mais fácil, fica muito mais simples de você se expressar, de você colocar para fora, de você conseguir montar uma frase sem depender da sua leitura, você depender da sua intuição. À medida que você mergulha nisso, à medida que você entra de cabeça nisso, é impossível você não conseguir formular frases, você não conseguir formular perguntas e responder perguntas. Portanto, eu quero concluir essa aula
dizendo o seguinte para você. Diga para você mesmo nesse exato momento: eu sou capaz, eu consigo, eu vou chegar lá, custe o que custar, eu vou chegar lá. Quando você desmistifica, quando você descomplica, quando você simplifica o aprendizado, o jeito que você estuda, o jeito que você aprende, você percebe que tudo é possível. Você consegue perceber nitidamente, claramente, que desde a primeira aula dessa série até esse exato momento, você teve um aumento significativo que muitas pessoas não conseguem ter em meses de aprendizado. Isso não é brincadeira, isso não é meme, eu tô falando a verdade mesmo. Muita gente não consegue dominar essas estruturas que nós estamos falando aqui. Por isso que eu falo que a forma que você lida com o inglês vai definir o seu futuro. Agora, uma coisa que eu quero que você saia daqui acreditando. Você pode ir muito mais além. Você tem poder para ir muito mais além. Quando você está solidificado na disciplina, na constância, mergulhando, se aprofundando em tudo que você está vendo, nada pode te parar. Você se torna alguém imparável. E a maneira como você lida com o inglês hoje pode definir o seu futuro amanhã. As escolhas mais difíceis na vida requerem determinação forte. Incontáveis possibilidades te esperam do outro lado. Mas e você? Tá preparado? A maior promoção que eu já fiz na história. 7 anos trabalhando na internet e eu nunca fiz nada nem parecido com o que nós estamos fazendo neste mês. Preste muita atenção. Tudo isso aqui que você tá vendo é o combo da jornada do zero à fluência. É isso mesmo. 9 jornadas de aprendizado dentro de um único lugar, a plataforma da jornada do zero à fluência. E você pode ter acesso a tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 49,90. É isso mesmo, por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você vai poder entrar na última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. Sim, meus amigos, ainda estamos com 50% off de desconto de R$ 997 por apenas R$ 497. Por esse valor aqui que você tá vendo, você vai poder entrar no maior ecossistema de imersão na língua inglesa. E eu, Teacher Murilo, serei o último mentor, o último professor de inglês da sua vida. Então, vem comigo! Você que está compromissado em construir a sua fluência no ano de 2025, o ano que está chegando aí já, ainda dá tempo de você aproveitar essa promoção que nós fizemos no ano de 2024. Eu quero aqui te apresentar como é o método da jornada do zero à fluência, o que você vai encontrar lá dentro. Nós vamos mostrar aqui como é a plataforma por dentro para você conhecer tudo o que você vai enfrentar daqui em diante no ano de 2025. Para começarmos, o método da jornada do zero à fluência é muito simples. Não é um método baseado em teoria, e sim um método baseado em treinamento de habilidades. Sim, você não vai entrar numa plataforma para fazer aulas apenas gravadas e não treinar. Não, você vai entrar em uma jornada de aprendizado com tudo aquilo que você viu incluso aqui e você vai aprender a treinar inglês todo santo dia. Treinar as 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. É isso mesmo, as 4 habilidades que você passou para aprender a língua portuguesa. Então aqui você vai aprender a compreender inglês, falar inglês, ler inglês e escrever inglês. O método da jornada é um método em que você vai aprender através da imersão. Mas aí você me pergunta: Murilo, o que é imersão? O método da jornada é baseado em imersão. Significa o quê? Estar imerso, cercado, envolvido, exposto
treinando. Imagine o seguinte, se você for agora morar fora do Brasil, num lugar que só fala a língua inglesa, você vai estar cercado de pessoas que falam inglês. Você vai desenvolver mais rápido exatamente por estar imerso naquele ambiente. O que você vai fazer dentro da jornada do Zero à Fluência é estar dentro de um ambiente, mesmo morando aqui no Brasil. Você vai poder estar imerso no inglês dentro da jornada do Zero à Fluência. Você vai escrever muito, ler muito, ouvir muito, falar muito. Esse é o propósito, te ajudar a você treinar o seu inglês através da imersão. E eu não sei se você sabe, mas atualmente já somos uma das maiores plataformas de imersão do Brasil. E olha, assim que você entrar, você já vai ter acesso a tudo isso aqui, ó. 9 jornadas de aprendizado dentro de um lugar só. Tudo isso dentro da jornada do Zero à Fluência. Tudo isso aqui que você tá vendo é o melhor conteúdo já produzido por mim em 12 anos como professor. As melhores jornadas de aulas, os melhores cursos, os melhores caminhos que eu já entreguei nessa jornada, dando aulas desde 2012, você vai ter acesso a tudo isso que você está vendo aqui pelos próximos 12 meses. Sim, a jornada do Zero à Fluência contém tudo isso. Só para você ter uma ideia, o nível de entrega de tudo isso, eu vou apresentar aqui cada um desses cursos, dessas jornadas de aprendizado que contém dentro da plataforma. Preste atenção. A primeira coisa que você vai ter assim que você entrar na jornada do Zero à Fluência é uma plataforma com aulas organizadas, que vão do absoluto zero ao mais avançado. Aulas focadas em te ensinar a se comunicar e entender o inglês da vida real. Você vai aprender a criar perguntas, criar respostas com todas as estruturas do inglês. Quando eu falo todas as estruturas, eu estou falando todas as estruturas, desde as mais básicas até as mais avançadas. Murilo, eu já estou no nível intermediário, o curso funciona para mim? Funciona. Tá escrito aqui do Zero à Fluência, mas você não precisa necessariamente ter que estar no zero para começar na jornada. Se você estiver no nível avançado e quiser aperfeiçoar, mergulhar ainda mais no inglês, a plataforma também é para você, porque a plataforma não é só um campo de aprendizado, mas também um campo de treinamento, de aperfeiçoamento. Então você vai entrar aqui, você vai se aperfeiçoar todos os dias. A segunda coisa que você vai ter acesso entrando na jornada do Zero à Fluência é o clube de conversação. Como eu falei, você vai ter acesso a tudo isso aqui por 12 meses, por um ano. O clube de conversação são 54 encontros. Já que um ano tem 54 semanas, você vai ter 54 encontros, uma vez por semana. Nós nos reunimos atualmente toda quinta-feira às 7 horas da noite, por videochamada, em grupo, para praticar conversação junto comigo. Serão 54 semanas de treinamento durante um ano. Além disso, você também vai fazer parte de um grupo de conversação no WhatsApp. Comigo também, um grupo exclusivo apenas para alunos que estão dentro dessa jornada de aprendizado. Então você vai estar dentro de um ambiente onde as pessoas estão treinando, se aperfeiçoando, buscando as mesmas coisas que você. E eu falo para vocês, não tem nada mais poderoso do que você mudar a ambiência que você está conectado. Se você muda a ambiência, as pessoas com quem você se conecta, que estão na mesma frequência, na mesma vibe, com os mesmos objetivos, não tem como dar errado. Além de estar nessa ambiência de desenvolvimento, você também vai ser mentorado por mim. Sim, nós estamos incluindo uma jornada de suporte, de acompanhamento, de mentoria comigo. Você sabia, você que está aqui me assistindo, você sabia que todos os meus alunos da jornada do Zero à Fluência podem falar comigo todos os dias pelo WhatsApp? Falar comigo, diretamente comigo mesmo. Não é com a minha equipe, com outro professor, é comigo. Essa é uma jornada de 54 semanas, com o meu acompanhamento, com o meu suporte, tirando dúvidas comigo,
diretamente comigo, de segunda a segunda. Você vai ter o meu WhatsApp, pessoal, você vai poder tirar dúvidas direto comigo. Após você entrar, a primeira coisa que eu vou fazer é te enviar uma mensagem no WhatsApp para entender a sua realidade, para ouvir você, para conhecer você e te ajudar dentro do que você precisa. E francamente, eu vou ser bem sincero com você, esse nível de suporte, de acompanhamento, de proximidade é uma das coisas que torna a jornada do Zero à Fluência diferente de qualquer outro curso tradicional de inglês que você vê aí na internet. Isso eu te garanto. Cursos tradicionais são aqueles que você entra, você faz a aula ali na plataforma e você nunca tem acesso àquele professor. Então aqui sim eu posso garantir que você vai ser mentorado, acompanhado por mim. Você vai poder falar comigo o tempo todo. Além de estar num grupo, você vai poder também falar comigo individualmente. Nós estamos colocando esse nível de acompanhamento aqui, por quê? Porque eu não quero que o aluno entre na jornada, na plataforma e fique perdido, não. Tem um caminho, tem um plano de estudos, tem um cronograma, tem um caminho sequencial para ele seguir, gradativo, progressivo. Quando ele entra na plataforma, tem um medidor de progressão que mostra o quanto que ele está se desenvolvendo dentro dessa jornada. Nós estamos constantemente avaliando você, sua leitura, sua escrita, sua audição, sua fala, para que você aprenda com acompanhamento e não sozinho, largado, não. Agora dá uma olhada aqui nesses 3 bônus que tem aqui embaixo. Curso de inglês com provérbios é o primeiro deles. Nós estamos inserindo na plataforma, isso é um bônus atual, fresquinho. Curso de inglês com livro de provérbios para quem gosta de estudar com a Bíblia. É um curso estudando, analisando, lendo todos os 31 capítulos do livro de Provérbios, 915 versos, mais de 15 mil palavras, para você expandir seu vocabulário e também aprender inglês com a Bíblia. Nós fizemos isso com Provérbios, com Eclesiastes, que é o segundo bônus aqui do inglês com a Bíblia. Você vai poder também estudar com o livro de Eclesiastes, que eu falo que é uma extensão do curso de Provérbios, só que Eclesiastes é um livro menor, tem 12 capítulos, mais de 7 mil palavras, e você vai também estudar mergulhando em todas as frases deste livro. Este é um curso bônus que também é novidade, é recente dentro da plataforma. E o maior bônus estudando inglês com a Bíblia é o curso de inglês com o livro de Salmos, estudando 150 capítulos desse livro. Você vai estudar todos os 2.461 versos desse livro, mais de 42 mil palavras só dentro desse curso. Então você viu que tem uma tríade aqui do inglês com a Bíblia. Só dentro dessa jornada do inglês com a Bíblia, o seu nível de inglês ele vai decolar de uma maneira absurda. Então aqui estão 3 bônus para você aprender inglês com a Bíblia, com Provérbios, com Eclesiastes, com Salmos. E aqui vai um dos meus bônus favoritos dessa jornada, que faz parte do combo, que é o curso de inglês intensivo. O que é o curso de inglês intensivo? É para quem quer aprender o básico em apenas 10 dias. É uma jornada de 10 aulas com filmes e séries para você aprender mais de 2.000 palavras em um curto espaço de tempo. Eu não sei se você sabe, mas o nível básico do inglês gira em torno da pessoa dominar entre 500 a 1.500 palavras no inglês. Só esse bônus do curso de inglês intensivo, você vai aprender mais de 2.000 em apenas 10 dias. No final, você vai fazer um teste de nível. No final dos 10 dias, você vai fazer um teste de nível e você vai comprovar que você dominou o nível básico do inglês nesse período. Sendo bem sincero, só esse bônus aqui vai acelerar o seu inglês de uma forma absurda. Por isso que nós chamamos esse curso intensivo de Aprenda 6 meses em apenas 10 dias. Esse é o nível que você vai atingir em apenas 10 dias. Sim, esse é apenas um bônus dentro da plataforma. E olha, eu falo para vocês que um dos meus bônus favoritos da jornada, além do curso intensivo, é o curso de inglês analisando o filme completo do Shrek. Você sabia que é possível você aprender a dominar todas as estruturas principais do inglês
além de mais de 6.000 palavras de vocabulário, centenas de expressões, aprender a falar, a pronunciar corretamente, aprender a compreender o inglês da vida real, você sentar no sofá e ter a capacidade de conseguir assistir um filme 100% em inglês, eu posso te dizer que é extremamente possível você aprender o inglês da vida real sem ficar preso nas regras, sem focar na gramática, sem aquela complicação dos cursos tradicionais. O curso de inglês com Shrek é um curso onde analisamos todas as cenas do filme, do início ao fim. Nós não só analisamos, nós não só traduzimos, mas nós ensinamos você a como usar cada palavra que você aprende em uma determinada cena. Uma jornada estudando todas as conversações do filme do Shrek, usando o método que você já conhece aqui do YouTube, analisando tradução, pronúncia, conexões, tudo isso que você já está acostumado aqui do canal. Não sei se você sabe, mas tudo que a gente faz aqui no canal do YouTube é uma extensão só do método. O que você vê aqui é tipo 10% do que a gente entrega dentro dessa plataforma. Então, no YouTube, a gente analisa 1 minuto, 2 minutos de cena. Nesse curso aqui do Inglês com Shrek, a gente analisa o filme completo. É 1h30. Você vai aprender a criar perguntas, criar respostas com todas as conversações do filme, só dentro do bônus do curso de inglês com Shrek. Agora indo para o último bônus, e eu falo que também é um dos meus favoritos, o curso de inglês para viagem. Se você fosse viajar hoje mesmo, você se sentiria preparado para se comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo? Se a oportunidade batesse na sua porta hoje, será que você estaria pronto? Não só para se conectar com estrangeiros, mas também para resolver qualquer tipo de problema durante a sua viagem. O fato é que quanto mais preparado você estiver, mais segurança você terá para desfrutar na sua viagem internacional. E é por isso que eu estou abrindo um campo de treinamento chamado Inglês para Viagem. Um curso onde você vai aprender e dominar o inglês essencial através de conversações nos ambientes mais comuns de uma viagem internacional. Se você quer desfrutar das melhores experiências da sua vida, colecionar memórias e ter muita história boa para contar, o primeiro passo da sua viagem internacional está logo abaixo. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. E eu te espero do outro lado. Vamos lá? Uma jornada de aulas para você dominar o inglês da vida real nos ambientes principais da sua viagem internacional. Você vai aprender a se comunicar no aeroporto, no hotel, na estrada, nos pontos turísticos, no restaurante, nas compras. E sim, eu garanto para você, você vai fazer a sua viagem internacional completamente seguro, totalmente preparado para lidar com o inglês da vida real, para você realmente chegar lá e saber resolver qualquer tipo de problema. Tudo isso aqui que você tá vendo, todo esse acompanhamento, toda essa entrega, clube de conversação, mentoria, todos os cursos, se eu somasse todos esses preços aí que você está vendo cortado, se eu somasse tudo isso, daria esse valor aqui, ó. Isso aqui é só para você compreender o quanto vale essa oferta histórica que eu estou fazendo com tudo isso incluso para você aprender inglês com o meu acompanhamento. Sabe de uma coisa? Toda essa jornada do Zero à Fluência, ela é atualizada toda semana. Toda semana eu estou aperfeiçoando aulas, adicionando atividades, ouvindo os alunos e inserindo coisas novas na jornada para melhorar ainda mais o seu aprendizado, para que você de fato aprenda o inglês da vida real. E sim, por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você vai poder ter acesso a tudo isso. Isso é algo que eu nunca fiz na história. 12 anos como professor e eu nunca entreguei
tanto dentro de um único lugar só, como eu tenho feito agora na jornada do Zero à Fluência. Se você quer garantir tudo isso, aproveite a promoção do combo da jornada do Zero à Fluência. Ah, Murilo, eu vou deixar para entrar no ano que vem. Já tá aí, 2025. Eu vou deixar mais pra frente, ano que vem. Eu garanto pra você o seguinte, ó. Ano que vem, mais pra frente, eu garanto pra você, não vai ter todos esses bônus, não vai ter esse valor promocional. Eu não sei se você sabe, mas a jornada do Zero à Fluência sempre teve o mesmo preço de R$ 997. Essa oferta com 50% de desconto, ela é temporária. É um desconto que nós estamos fazendo agora em 2024. É algo que nós fazemos apenas no final do ano. Esse desconto é para agora. Nós criamos esse combo com tudo isso incluso para você entrar agora. Não é uma oportunidade para você deixar para o ano que vem. Para você realizar a sua inscrição, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Clique aqui e garanta já a sua vaga. Assim que você realizar a sua inscrição, eu, Teacher Murilo, vou te chamar no seu WhatsApp pessoal. E daqui pra frente, eu serei o seu mentor ao longo dos próximos 12 meses dentro da jornada do Zero à Fluência. Murilo, qual que é o melhor caminho para estudar? Pelo computador? Pelo celular? Você vai poder estudar pelos dois. Da mesma forma, tanto pelo computador, tanto pelo celular. Você vai poder baixar o aplicativo do curso, você vai poder baixar as aulas para assistir, ouvir em qualquer lugar que você estiver. E você entrando hoje, já na próxima quinta-feira, você já vai poder participar do clube de conversação ao vivo comigo por videochamada. Ah, Murilo, eu quero ver como é a plataforma por dentro, quero saber como que é o acesso, quero ver mais ou menos como é que é dentro da plataforma. Aqui está, meus amigos, isso aqui que você está vendo é a jornada do Zero à Fluência. Assim que você entrar, você vai percorrer o primeiro módulo, comece por aqui, você vai entrar aqui na mentoria do Zero à Fluência, e aí depois você vai assistir uma aula chamada Desconstruindo para Construir, para você conhecer e se familiarizar com o método da jornada. Tem aqui a aula sobre o clube de conversação, já incluindo o plano de estudos para você treinar ao longo dessa jornada pelos próximos 12 meses. E então você vai perceber que toda a jornada do Zero à Fluência, cada módulo é uma temporada. Sim, esse formato Netflix nós fizemos aqui um jogo que cada módulo é uma temporada. E sim, tem várias aulas aqui, você indo para a direita. O que você está vendo aqui é apenas o início de cada módulo, de cada temporada. Então você vai ver que sim, nós ensinamos todas as estruturas do inglês de uma forma que você nunca viu. Ah, Murilo, as aulas são focadas apenas em regras? Não, as aulas são focadas em comunicação, para você aprender a criar pergunta, criar resposta e ir para a prática usar. É muito simples. Você vai perceber que além de aprender inglês dentro da plataforma, você também tem conteúdo para você mergulhar no inglês, estar imerso no inglês. Você vai encontrar audiobooks, você vai encontrar histórias infantis, aulas com filmes, com séries, aulas com músicas, com histórias bíblicas, inglês com discursos, inglês corporativo para você que quer melhorar o seu inglês no seu ambiente de trabalho. Ensinamos inglês com a série Suits, inglês com os Vingadores para você que quer aprender também com filmes de super-heróis, só que inglês da vida real, ok? Olha só a 21ª temporada, imersão com audiobooks avançados. Uma das coisas que você vai fazer a partir do momento que você entrar nessa jornada é treinar o seu ouvido todos os dias. Imagina que você está entrando num campo de treinamento que você vai ter espaço, ambiente, conteúdo, material para você treinar a sua leitura, a sua escrita, a sua audição, que é o seu listening. Você que quer melhorar o seu ouvido, melhorar a sua compreensão de filme, de conversação. O audiobook é um livro que é inteiramente narrado pelo nativo americano, pelo nativo britânico, dependendo
dependendo da aula, mas são livros para você treinar a sua leitura, treinar o seu listening. Você vai encontrar também podcasts, uma biblioteca aqui com vários livros 100% em inglês para você treinar a sua leitura, expandir vocabulário. Um dos módulos aqui que eu considero ser um dos maiores da jornada é a jornada dos 600 phrasal verbs. Cada aula dessa aqui, ó, eu ensino um phrasal verb diferente. O que são phrasal verbs? Phrasal verbs são verbos formados por duas palavras. Sim, você vai encontrar aqui uma jornada que vai até os 600. Sim, é uma jornada extensa. E olha, eu falo pra você, além de tudo isso aqui, até a 24ª temporada, você vai encontrar aqui a 25ª, que é o curso de inglês com provérbios, que eu falei aqui, o curso de inglês com Eclesiastes, o curso de inglês com Salmos, que também está entrando agora na jornada do Zero à Fluência. Você vai encontrar também curso de inglês com o filme completo do Shrek, curso de inglês intensivo para você aprender 6 meses em 10 dias. E daqui para baixo você vai encontrar uma das minhas jornadas favoritas, que é o curso de inglês para viagem. Ah, Murilo, quero saber o que eu vou aprender no curso de inglês para viagem. Tá aqui, ó. Como criar perguntas, como dominar presente, como dominar passado, futuro. Eu vou fazer questão aqui de abrir a aula aqui, como criar perguntas. Ó, vou clicar aqui para você ver o que você vai ver dentro dessa aula, para você até mesmo conhecer como que são as aulas de inglês. Preste muita atenção. Aqui eu vou executar aqui só um trecho dessa aula para você ver como que é uma das aulas da jornada do Zero à Fluência. Preste atenção aqui, ó. Aqui é uma aula que eu ensino sobre alguns verbos comuns para quem vai viajar. Aqui é um ambiente em que eu ensino sobre como criar perguntas no presente, no passado, no futuro. Este é, lembre-se que para criar pergunta com o verbo to be, verbo ser ou estar, tem que vir na frente. Então, este é the right way, o caminho certo, o sentido certo, to New York, para Nova York. Which bus goes to Central Park? Ela faz uma pergunta usando which. Para quem não sabe, which significa qual. Ah, Murilo, qual que é a diferença entre which e what? Para começar, which é o que você usa quando você tem um número limitado de opções. I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont. I'm taking Monica to a romantic inn in Vermont. Ele tá dizendo o seguinte: eu estou levando a Mônica. I'm taking Monica to a romantic inn, para uma pousada romântica. Para quem não sabe, a palavra inn, com 2 N's, pode ser uma pousada, pode ser um hotel, um quarto romântico. Então, como vocês viram, isso aqui é o curso de inglês para viagem, que é o último bônus, o último combo dentro da jornada do Zero à Fluência, né? Como criar perguntas, dominando presente, passado, futuro, conhecendo pessoas. Olha só o que você vai aprender agora analisando cenas, analisando conversações. Se você gosta, se você realmente se identifica com esse método de analisar conversas, de entender tradução, pronúncia, o que a gente faz dentro aqui, por exemplo, do curso de inglês para viagem, que é um dos bônus dentro da jornada do Zero à Fluência, são aulas analisando conversações sobre pessoas falando sobre si mesmo, conhecendo nativos. Olha só, inglês no aeroporto, passando na imigração, dentro do avião com Friends, preparando a viagem. Nós, sim, trouxemos várias cenas da série Friends para você entender como é uma conversação da vida real dentro de ambientes como aeroporto, hotel, estrada. Perceba, você está entrando em uma jornada de imersão. Ah, Murilo, mas e se eu não der conta de consumir tudo isso em um ano? Você não precisa entrar na jornada de maneira apressada. Ah, eu quero concluir tudo em um ano. Não tem problema nenhum. Você vai entrar na jornada e fazer o seu próprio ritmo. Então você vai entrar dentro da plataforma, você vai ter acesso a tudo isso por um ano, daqui 12 meses, se você quiser, se for necessário, se você precisar, você pode, por opção, renovar a assinatura na plataforma pelo mesmo valor promocional. Pelo mesmo valor, ainda que na plataforma daqui um ano tenha
o dobro de coisas, tenha coisas muito melhores, não tem problema, você vai poder renovar pelo mesmo valor e ter acesso a todas as atualizações futuras. Isso é muito importante você saber por quê? Porque toda semana eu estou atualizando, inserindo coisas novas. Então entenda, você vai sempre ter acesso a tudo isso de maneira atualizada. Todas as atualizações que eu faço, se eu atualizar algo hoje, você já vai ter acesso amanhã normalmente. E eu já vou adiantar para vocês aqui um baita de um spoiler. Em janeiro de 2025, tá chegando, nós vamos inserir o curso de pronúncia. Para você que quer melhorar a sua pronúncia, entender conexões, entender transcrições, entender todos os padrões de pronúncia da língua inglesa, tudo aquilo que você vê às vezes eu falando aqui nas aulas do YouTube, tudo isso de maneira detalhada. São coisas que terão dentro da plataforma. Você entrando agora, você já vai ter acesso a todas as atualizações futuras que eu vou fazer no ano de 2025. E sim, você está entrando em uma jornada para você fazer o seu ritmo, para você ir de acordo com o seu andamento. Não precisa ter pressa, não precisa aprender correndo. O mais importante, anota isso aqui que eu vou falar, o mais importante não é você aprender depressa, o mais importante não é quanto tempo vai levar para eu aprender. Não, o mais importante é eu estou na direção certa. Se você entrar nessa plataforma, você vai estar sim no ambiente certo, na direção certa, com as pessoas certas. E eu falo pra vocês, o caminho ele encurta quando você está aprendendo com pessoas que passaram por esse processo. Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dificuldade, eu também já tive dificuldade com listening, eu também já tive dificuldade em compreender as coisas, em entender filme, em entender conversação, ouvindo, eu também já tive dificuldade com listening, eu entendo a sua dificuldade, eu também já tive aquela dificuldade eu assisto, entendo muita coisa, consigo ler, identificar as palavras, mas na hora de falar, trava. Eu também já tive esse bloqueio, essa dificuldade com a fala, o medo de ser constrangido, o medo das pessoas julgarem, o medo de me criticarem, o medo de não ser bom o suficiente. Eu também já tive todos esses bloqueios e eu estou aqui para de verdade te ajudar você a destravar isso dentro de você. E talvez você esteja pensando, mas Murilo, eu odeio aprender gramática, mas eu não tô te chamando para você aprender gramática, eu estou te chamando para você treinar o seu inglês diariamente. Você viu aqui que a base do método é treinar habilidades, ler, escrever, ouvir e falar. Você vai entrar aqui não é para dominar conhecimento teórico, não. Você vai entrar aqui para você treinar o seu ouvido, a sua fala, a sua leitura e a sua escrita. É treinamento de habilidades. Quando eu entendi isso, a minha cabeça mudou para sempre, porque eu comecei a perceber o seguinte, não é sobre o tanto de aulas que a pessoa assiste, não. É sobre o quanto ela treina, é sobre o quanto ela escreve, é sobre o tanto que ela lê. Leitura é uma coisa que eu sei, brasileiro odeia fazer, mas é o que mais ajuda na expansão de vocabulário. Por isso que você viu audiobook, livro dentro da plataforma. Treinar o seu ouvido, que é uma das coisas que você mais vai fazer dentro dessa jornada. Pra quê? Pra que esse ambiente de treinamento te ajude a você chegar na vida real e realmente saber usar o inglês da vida real. E muita gente se pergunta, mas como é que eu vou entrar na plataforma e aprender a falar inglês? Tem dezenas de formas para você treinar a sua fala. E sim, nós apresentamos todas na plataforma, formas que eu usei pra mim. Você sabia, por exemplo, que dá pra você aprender muito a sua fala através da repetição? Você assistir, você ler, você ouvir e você estar constantemente repetindo, trabalhando os seus músculos labiais. Além do fato de você interagir com outras pessoas, enviar áudio, treinar conversação conosco em grupo. Sim, você está entrando em uma jornada para, acima de tudo, falar inglês. Não é só para conhecer o inglês, não. Você está entrando em uma jornada para você, de fato, ir em direção à fluência. Fluência significa a característica daquilo que é natural e espontâneo. Uma das coisas que você mais vai fazer dentro dessa jornada é treinar o seu inglês. Então, resumindo, tudo que você vai ter acesso está aqui, ó. Mais de 200 aulas do zero à fluência, uma comunidade de alunos no WhatsApp para você treinar, para você mandar áudio, mandar vídeo, para você mandar dúvida, tudo isso para você estar conectado com a gente todos os dias, de segunda a segunda. Aulas de conversação toda semana, mentoria direto comigo, aulas com filmes, com séries, com músicas, com discursos, com a Bíblia, com histórias, materiais de imersão, como eu mostrei aqui, podcasts, audiobooks, livros, inglês corporativo com a série Suits,
Notes. E aí tudo que você tá vendo aqui em amarelo são todos os bônus para quem está entrando hoje. Curso de inglês com provérbios, curso de inglês com Eclesiastes, curso de inglês com Salmos, curso de inglês com Shrek, estudando e analisando o filme completo, curso de inglês intensivo para você aprender 6 meses em 10 dias e o sexto bônus aqui, curso de inglês para viagem, para você realmente chegar lá fora completamente seguro para resolver qualquer problema. E como eu falei para vocês, desde 2020, a jornada do Zero à Fluência, com muito menos conteúdo do que tem hoje, sempre foi o valor de R$ 995. 12 vezes de R$ 99,90. Isso aqui é o valor que foi sempre desde 2020. O que nós estamos fazendo aqui atualmente? Reduzindo esse valor pela metade. Isso aqui é o último desconto do ano de 2024. A partir de hoje, a sua jornada com o inglês jamais será a mesma. Por apenas 12 vezes de R$ 49,90, 12 vezes de R$ 49,90, você vai poder entrar na jornada do Zero à Fluência. Só esclarecendo, esse parcelamento é apenas no cartão de crédito. Essa promoção especial só dá para parcelar no cartão de crédito. Ah, Murilo, tem parcelamento no boleto, no Pix? Não tem. Esse valor com desconto, com tudo isso que nós estamos entregando, só é possível se inscrever ou pagando o valor completo de uma vez, via boleto ou Pix, ou se quiser você pode parcelar no cartão de crédito. Qualquer dúvida com relação ao pagamento, à inscrição, me chama no Instagram que eu te ajudo. O meu Instagram é esse aqui que você tá vendo aqui embaixo, teacher.murilo. Me mande uma mensagem lá que eu mesmo vou te mandar um áudio explicando tudo que você precisa saber. Não tem problema nenhum, estou aqui para te ajudar nessa jornada. Você que está me assistindo e você mora fora do Brasil, você mora na Europa, você mora nos Estados Unidos, se você tiver dificuldade em realizar a sua inscrição, me chama. Quando você vai realizar a sua inscrição morando fora do Brasil e você quer usar a opção de boleto ou Pix, você precisa alterar a opção no final da página de internacional para Brasil, para aparecer a opção de boleto ou Pix. Mas qualquer dúvida você pode me chamar. Por quê? Porque nós temos alunos estudando conosco de todas as partes do mundo. E sim, essa jornada é global, é para todo mundo, independentemente do fuso horário que você estiver, você pode estar nessa jornada conosco rumo à fluência. O link para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. Aproveite antes que o desconto do combo da jornada do Zero à Fluência acabe. Tudo isso aqui é o que você vai ter acesso daqui para frente. Este é o combo da jornada do Zero à Fluência. Tudo isso em um só lugar. Uma oferta histórica para você vir estudar comigo a partir de hoje. A partir do momento que você realizar a sua inscrição, você vai poder começar os seus estudos imediatamente. Essa é uma jornada para você sair da zona de conforto, para você desconstruir todas as crenças limitantes que você já teve ou talvez ainda tenha com o inglês. Sabe aquela parada do eu não consigo, eu não dou conta, inglês não é pra mim, curso não funciona comigo. Cada vez que, eu vou ser bem sincero aqui, ó, cada vez que você escolhe permanecer aqui no YouTube, nas aulas aleatórias, seja com qualquer pessoa, ou seja comigo também, mesmo que você esteja aprendendo com filme, com série, com música, que é muito divertido, é entretenimento, entenda, aqui no YouTube você não tem acompanhamento nenhum, você não tem alguém para te direcionar, para te aconselhar, para te guiar, você não tem mentoria, você não tem nem 10% do que eu estou entregando aqui na jornada do Zero à Fluência. Logo, o seu caminho vai ser muito mais devagar. E eu vou repetir, logo o seu caminho vai ser muito mais devagar se você ficar apenas aqui no YouTube. Então se você está me assistindo e Murilo, eu preciso aprender inglês com urgência, primeira coisa, meu conselho para você aqui, sendo bem sincero, arrume um professor, um mentor, alguém para te ajudar. Não precisa ser o Teacher Murilo não, mas
que seja alguém que vai segurar na sua mão, te acompanhar, te ajudar a treinar, te dar esse nível de suporte que eu estou dando. Pra quê? Pra você aprender mais rápido, pra você ter um caminho sequencial, pra você aprender de maneira gradativa. É óbvio que quem estuda dentro da jornada do Zero à Fluência aprende muito mais rápido do que quem fica aqui no YouTube navegando por 3, 4, 5, 6 anos. De verdade, pra mim não faz sentido você estar estudando apenas no YouTube e ficar aqui 2, 3, 4, 5, 6. Tem gente que me acompanha aqui desde o início desse canal e até hoje não é fluente. Pra mim não faz sentido esse formato. E eu sei do que eu estou falando. Eu vim de uma escola que eu estudei durante 10 anos, de 2001 até 2011. Eu não saí de lá fluente, eu precisei estudar de outras formas, aplicar o método da imersão para dominar a fluência. Então a primeira coisa que você precisa é de um caminho. Se você ainda não tem um caminho para seguir, um caminho, uma escada, que é um passo hoje, um passo amanhã, você vai ficar atirando para todo lado, você vai ficar vendo vídeos aleatórios, é um vídeo de lá, é um vídeo de lá, é uma aula de lá, e aí você não vai nem sentir progressão. Por quê? Porque você tá patinando, você não sabe para onde ir, o que você tem que aprender, você não sabe nem o que falta para você aprender, você não sabe nem o tanto que você aprendeu até aqui. E aí é uma coisa que eu sempre falo, quem não tem perspectiva de futuro, o presente fica vulnerável. Gente, isso é fato. Eu vou treinar na academia, se eu não tiver um plano de treinamento, o que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá e vou, não sei nem usar os aparelhos direito. E eu vou cada dia fazer alguma coisa do meu jeito e achar que aquilo tá dando resultado. Olha, se você não tem sequência, se você não tem um caminho pra você seguir, eu falo pra você, não espere resultados grandiosos atirando pra todo lado. Cada vez que você fala pra você, eu vou ficar aqui mesmo onde eu estou, vou ficar só nos vídeos aleatórios, vou ficar ali só no aplicativo do passarinho, sendo bem sincero com você, não espere colher grandes resultados se você não está disposto a semear. Eu vou fazer uma pergunta pra você aqui, ó. O que você está semeando hoje te deixa confortável ou te deixa com medo do que você vai colher em 2025? Porque não espere colher grandes resultados em 2025 fazendo as mesmas coisas. Albert Einstein já dizia, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Se você acha que você vai viver um resultado grandioso em 2025 com o inglês, sem você tomar as decisões certas agora, você não vai, é um fato. Então muitas vezes o tempo que você desperdiça com conteúdo gratuito na internet, dicas, jogos no celular, vídeos sobre regras, conteúdo aleatório, randômico, conteúdo que não tem sequência. Esse tempo que você está estudando de modo aleatório, ele não volta. Ele só vai te fazer encher a sua cabeça de informação. Você vai se tornar um obeso mental com tanta informação na sua cabeça e no fim você não sabe falar inglês. Eu tenho certeza que você entende muito mais e não consegue falar tudo aquilo que você já estudou. Por quê? Porque talvez você esteja estudando de maneira aleatória. Talvez a sua mente já tenha tanta regra que você trouxe, né? O input, que é o ato de você trazer as coisas pra dentro, mas até hoje você não teve espaço pra treinar. É isso que acontece quando as pessoas estudam de maneira aleatória. É tipo aquela pessoa que vai no médico, mas ela não quer seguir o conselho do médico, ela quer fazer do jeito dela. É tipo a pessoa que vai na nutricionista, mas ela não quer seguir a dieta que foi passada, ela quer fazer do jeito dela. No ramo do inglês é a mesma coisa, a gente vai lá, aconselha, direciona, faz um caminho, mas tem muita gente que quer fazer do próprio jeito, quer estudar da própria maneira, quero estudar de maneira aleatória, quero consumir canais aleatórios, vídeos aleatórios, e se você não tem sequência, o seu caminho vai ser muito mais lento. Essa é a dificuldade que eu mais escuto aqui na internet, desde quando eu comecei a trabalhar em 2017 aqui na internet. A dificuldade que eu mais escuto é: Murilo, eu entendo muita coisa, consigo compreender, mas não consigo falar. Você precisa entender a raiz disso. Sabe por que você entende, mas não fala? Porque você está estudando errado. É muito simples. O feedback que você me passa hoje do seu inglês tem a ver com o tanto que você se envolveu, treinou, praticou, estudou.
Hoje, se você me falasse, Murilo, o meu listening é muito ruim, mas a minha escrita é muito boa, eu já vou entender. Você não treinou o listening suficientemente da maneira certa, você não treinou o suficientemente para você estar com ele afiado. Então, o feedback que você tem hoje sobre o seu inglês, se você fosse contabilizar, o meu listening tá X%, minha escrita tá X%, a minha fala tá X%, cada porcentagem que você colocar aí, tá ligado ao quanto que você se envolveu ao longo da sua vida. E aí, se você me falar assim, Murilo, eu tenho dificuldade com o listening, eu tenho dificuldade com a fala. Não é dificuldade, você só não está acostumado com isso. Então você vai entrar em uma jornada que você vai ressignificar toda a sua mentalidade com o inglês. Então não é que você tem dificuldade, é porque você está estudando aleatoriamente, sem sequência, sem acompanhamento, sem imersão, sem treino, sem um monte de coisa. Aí você não entende, por que eu não sei falar, por que eu não consigo compreender? Porque você tá estudando errado, você não entendeu ainda? E aí eu falo pra você, não continue repetindo se você já viu que esse formato que você tem seguido não dá certo. Talvez você está aí fazendo um outro curso, um outro método, uma outra aula particular e você tá ali patinando, não consegue ver resultado. Se você não consegue ver resultado, é simples, troque a bússola. Troque a rota, mude o formato, mude o método. Por exemplo, se você falar pra mim assim, Murilo, eu estou estudando inglês há 6 meses, 1 ano, e eu vou perguntar pra você, se você não dominou o básico nesse período, sim, você está estudando errado. Por exemplo, como é que pode você ficar 6 meses, 1 ano pra dominar o básico se tem gente que dentro da jornada aprendeu do zero à fluência em 11 meses? Esse é o caso do Giovanni, olha aqui, ó. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Qual que é o conselho que você tem pra quem acha que não dá pra aprender muito em um curto espaço de tempo? O conselho principal é dedicação, de fato, fazer uma imersão mesmo, né? Trazer aquilo pro convívio, ler um livro, ouvir músicas, fazer as coisas que você gosta e trazer o inglês pra dentro das coisas que você já gosta. E aí, daí pra frente, é sucesso. É sobre isso. Por isso que nós trabalhamos com o método de imersão. Quanto mais você eleva o seu contato com o inglês, mais rápido você aprende. Enquanto isso, enquanto tem gente aprendendo em menos de 1 ano, tem gente que tá me acompanhando no YouTube há 3 anos, 5 anos. É o que eu falei aqui. Não faz sentido. Você tá perdendo tempo com conteúdo aleatório. A jornada do zero à fluência é um caminho sequencial exatamente para você sair dessa aleatoriedade, desse atraso de ficar andando em círculo, de não ver resultado, de não ver progressão. Eu vou ser bem sincero com você. Se você já estuda inglês com alguém, já faz algum curso e não aprendeu o básico em 3 meses, 6 meses, vaza. Você tá atrasando a sua vida. Porque a gente faz isso aqui em 10 dias na jornada. Então, se você está percebendo que o formato, o método, o estilo de aula, o vídeo, o conteúdo que você tem assistido não tem te dado segurança, não tem te levado onde você precisa, não tem te feito dominar a fala e a compreensão, a comunicação, é hora de você mudar de rota. Tem tanta gente preocupada com, quanto tempo vai levar para eu aprender? O tempo é completamente relativo à intensidade que você coloca dentro da sua rotina. Eu falo pra você, troque esse cronômetro, essa parada de ficar preocupado com o tempo, troque o cronômetro pela bússola. A bússola é o que indica direção, o cronômetro é o que indica tempo. É muito mais importante você saber se você tá indo na direção certa do que quanto tempo vai levar. Porque se você não tiver visão, progressão, avanço, não espere aprender inglês atirando pra todo lado. Assim como eu falei aqui, não dá pra você falar que está progredindo no inglês se você não está dentro de um caminho, com sequência, com crescimento. Você não consegue nem quantificar o tanto de regra que eu já aprendi, o tanto que falta ainda, o tanto de domínio que eu já tenho no inglês, o tanto que falta ainda. Você pode ficar aqui neste canal do YouTube a vida inteira
inteira estudando com filme, série, música, texto e ainda assim não sair do lugar, porque o que fazemos aqui no YouTube é uma pequena fração dessa metodologia. O que você tá vendo aqui, essas aulas com filmes, com séries, com músicas, com textos, com discursos, com a Bíblia, isso que você vê aqui no YouTube é apenas uma demonstração de uma pequena fração que a gente faz lá na jornada do Zero à Fluência. Tudo isso foi projetado, foi criado para você aprender com acompanhamento, com plano de estudos, com treinamento constante. Essa é a última chamada do ano de 2024 para você entrar nessa jornada do Zero à Fluência e começar a aprender inglês comigo, segurando na minha mão. Talvez você está aqui me assistindo e você queria ter começado no inglês lá em janeiro de 2024. Talvez você enrolou o ano inteiro para começar no inglês. Falou, não, em fevereiro vai, em março vai, depois do carnaval vai, depois de não sei o que. Eu vou deixar para o semestre que vem. Aí você foi procrastinando. Bum! Chegou em dezembro. Tá aí, ó, a bomba vai explodir no seu colo se você não fizer alguma coisa. Pode ser que você chegue em dezembro do ano que vem, dezembro de 2025, e você esteja arrependido por não ter tomado essa decisão hoje, agora em 2024. Não deixe, não procrastine essa decisão para o ano de 2025. A hora de você definir o seu ano de 2025 é agora. Ah, mas Murilo, agora em 2024 eu vou viajar, eu vou ter festas, eu vou fazer várias coisas, eu não vou ter tempo de estudar. Eu não tô falando que você tem que ter 1 hora por dia, não. Eu tô falando que se você tiver 10 minutos, 15 minutos por dia, você consegue. Essa desculpa do eu não vou ter tempo porque eu estou em dezembro é o papo mais furado que eu já ouvi. Se você tem 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, não é muita coisa, mas se o inglês for prioridade na sua vida, você vai se encontrar um ritmo leve para você começar a estudar inglês ainda agora em dezembro. Então chegou a hora de você dar o passo mais importante da sua vida para você começar a construir a sua fluência. Você realizando a sua inscrição aqui embaixo, eu mesmo vou te chamar no WhatsApp e vamos bater um papo aí. Eu quero entender quem é você e por que você está entrando nessa jornada. Então, para realizar a sua inscrição, vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu te prometo uma coisa: o seu estilo de vida com o inglês vai mudar completamente. O inglês vai fazer parte da sua vida. Não são só videoaulas que vão fazer parte da sua rotina. Você vai começar a ler mais, escrever mais, ouvir mais, assistir mais, se interessar cada vez mais pelo inglês. E eu garanto, a sua vida jamais será a mesma. Eu estou aqui para segurar na sua mão, para ser o último mentor, o último professor de inglês da sua vida. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado. Bora! E o meu propósito aqui na internet é ser uma placa. Placa só tem uma única função: indicar a direção correta. Hello guys! Convite para você consuma inglês da vida real todos os dias. Caso você não saiba, a essência da memorização é a prática. A maioria das coisas você não diferencia pela tradução, você diferencia pelo contexto. A gente tem muito a agregar um ao outro, essas centenas de regras, e deve estar pensando assim: eu nunca vou decorar isso. Estudem bastante com este vasto conteúdo que segue uma metodologia eficaz rumo à fluência. Você tem o meu suporte. Eu desenvolvi uma jornada, aulas especiais completamente diferenciada. Qualquer pessoa que se dedica, não tem coisa melhor do que se falar sem ter nenhum medo de errar. Como estudar inglês com filme? Por acaso se sente confuso? Mas como é que eu faço então? Que não poderia faltar um canal que ensina inglês com filme. Prático e simples de aprender inglês. Uma das minhas principais intenções aqui nesse trabalho além de ensinar, é despertar interesse para algo que é importante. Eu espero poder continuar fazendo esse trabalho pelo resto da minha vida, mas de uma forma que você aprenda a criar frases com naturalidade, com espontaneidade. Se você é fã deste método de aprender inglês, um caminho que vai te conduzir do mais básico
até o mais avançado. É um cara legal. O porquê que você está aqui? Volta lá, assiste essa aula, mas agora eu digo a vocês. I need you to come, eu preciso que você venha. Pergunto pra você, você falará inglês dessa forma? Ninguém quer uma caneta. Algo que você deveria fazer como uma recomendação. Tem sido a honra da minha vida servir vocês. Se você perde as oportunidades hoje, porque tá deixando pra amanhã. Aprender com os erros e consertar eles, né? Tenta produzir, reproduzir o que você tá aprendendo de maneira natural. Você sente que já perdeu muitas oportunidades na vida? Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara e te dizerem que você não é bom. Eu quero continuar te ajudando ainda mais nessa jornada rumo à fluência. Você vai deixar essa oportunidade passar? Embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá?